Quantidade de movimento, né? Nós vimos esse conteúdo aí o ano passado, né? Então ele apareceu de novo aqui em forma de revisão. Né? E impulso de uma força, né? Vamos ver o que é cada um deles, né? Então eu sou o professor Eduardo, se liga aí. Então quantidade de movimento. Quantidade de movimento, né? Então aqui, ó, quantidade de movimento, também chamada de momento linear, é uma grandeza vetorial que pode ser definida pelo produto da massa do corpo pela sua velocidade. A direção e o sentido do vetor quantidade de movimento serão iguais ao do vetor velocidade. Então, a quantidade de movimento e a velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? Porque ele é multiplicado pela grandeza escalar, que é a massa, né? Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, vetorialmente, a quantidade de movimento e a velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então, m é a massa em quilograma, o v é a velocidade em metros por segundo, né? E o Q é a quantidade de movimento, né, em quilograma vezes metros por segundo, né? Então, essa é a unidade de quantidade de movimento, ok? Então, aqui exemplo, né, bem simplesinho, né, bem simplesinho. Uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante conforme a figura abaixo, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Qual o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola no referido momento? Então, ele quer saber a quantidade de movimento. Então, para resolução aqui, a massa é 400 gramas, nós temos que deixar em quilograma. Então, vamos dividir isso por 1000, né? Para transformar de grama em quilograma, divide por 1000. Então, dá 0,4. A velocidade já está em metros por segundo, então já estamos sossegados. Então é só fazer vezes aqui, né? Então 0,4, que é a massa, vezes a velocidade, que é 2 metros por segundo. Fazendo a continha aí, né? 0,8 quilograma metros por segundo. Aí a direção e o sentido, né, é o mesmo da velocidade da bola, né? Então a direção e o sentido da quantidade de movimento serão os mesmos da velocidade, ou seja, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita, ok? Tranquilo aí, né? Quantidade de movimento, princípio básico aí, né? Então, tranquilo. Agora, impulso de uma força constante. O que é impulso? Impulso é aquele arranque que a bola dá, né? Então, pode ser aqui, ó, impulso é uma grandeza física que relaciona a força aplicada a um corpo por um determinado intervalo de tempo que ela atua sobre este corpo. Essa grandeza está presente no nosso dia a dia e podemos citar vários exemplos, né? Então, o chute de uma bola, assim como o arremesso lateral, são exemplos que estão presentes a todo momento, principalmente nos finais de semana. Então, para uma força constante, o impulso é definido pela seguinte forma. O impulso é força vezes o tempo, né? O impulso é força vezes o tempo. E daí? Vemos que o impulso é uma grandeza vetorial. Então, mesma coisa da quantidade de movimento. O impulso ele vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força, porque o tempo ele é uma grandeza Aí, escalar. Dudu, cheguei. Ok, Vitor daqui a Guedes. pouco põe presença aí. Deixa eu só encerrar aqui, ok? Tá bom. E daí, vemos que... coloca no chat aí, presente, que aí eu já sei. Então, vimos que o impulso, né, é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e sentido da força aplicada. A definição dada é um impulso sobre um corpo de uma força constante, na mesma direção e sentido do movimento. Então, impulso, força vezes o tempo. Tá? Então, impulso, força vezes o tempo. O F é a força, em Newton, a unidade é Newton, e o tempo tem que estar em segundo, né? Então, a unidade de impulso é Newton vezes segundo, tá? Impulso, Newton vezes segundo. Então, aqui um exemplo simples, né? O exemplo 2 aqui. Um corpo em repouso sobre uma superfície horizontal recebe a ação de uma força constante de 60 newton.
horizontal e para a direita durante 25 segundos. Determine o impulso em módulo, a direção e o sentido que o corpo recebe. Então, impulso, força vezes o tempo, né? Não tem nem segredo aqui, né? Então, a resolução, o impulso é força vezes o tempo. A força, 60 newton e o tempo, 25. Já está tudo na unidade do sistema internacional, então é só fazer vezes, né? Então, 1.500 newton vezes segundo. O módulo é esse valor. A direção e o sentido é a mesma da força. Então, nem é só escrever aqui, a mesma da força. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida aí? O que é impulso? Como é que calcula impulso? Nenhuma, professor. Tá safe. Por enquanto, tá tranquilo. Então, vamos continuar. Agora, impulso de uma força variável, né? Então, quando a força está variando no decorrer do tempo, né? Então, no ensino médio, o único método que eu posso ensinar para vocês é o método da área do gráfico, né? Então, ali nós temos aquela força variando no decorrer do tempo, né? Então, até uma força F, né? Então, essa área aqui, né? É o impulso da força. Então, essa área aqui, né? Essa área aqui, tá vendo? Ó, o trapézio aqui, ó. A área desse trapézio. Então, o impulso é numericamente a área do gráfico, né? Força em função do tempo, né? Então, nós podemos ter essa área aqui, como nós estamos no ensino médio, nós podemos ter um trapézio, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Nós podemos ter um triângulo também, formando um triângulo, base vezes altura dividido por 2, ou um retângulo, né? Base vezes altura, né? Esse caso aqui, base vezes altura, é quando a força é constante, né? É base vezes altura que dá força vezes o tempo, né? Aqui, ó, força vezes o tempo. A base seria a força, ou a altura seria a força, né? E o tempo seria a altura, tá? Oi, eu cheguei. Ok, aluna nova, põe presente no chat aí. Então, exemplos aqui, né? O gráfico representa uma força atuando sobre um corpo em função do tempo. Determine a força média no intervalo de 0 a 10 segundos. Então, eu tenho que calcular essas três áreas aqui, ó. 1, 2, 3, né? Somar elas, né? Somá-las, né? Somar elas não, né? Somá-las, né? Então, aqui, a área 1, a área 2 e a área 3, né? Isso é para encontrar o impulso. Para achar a força média, nós vamos usar essa equação aqui, ó. O impulso é a força média vezes o tempo. Então, primeiro eu preciso achar o impulso. O impulso são a soma das três áreas. Então, vamos lá. Área 1. Área 1, retângulo, né? Então, base vezes altura. A base é 2 e a altura é 4, é isso? Então, 2 vezes 4 dá 8 newton vezes segundos. Então, a área do retângulo aqui. A área 2 é um trapézio, né? Ó, trapézio deitado aqui, ó, tá vendo? A base maior mede 8 e a base menor vale 4. E a altura vai de 2 até 7. Então, essa medida aqui é 5, correto? Beleza. Então, 8 mais 4 vezes 5 dividido por 2. Tá? Então, 8 mais 4, 12 vezes 5 dividido por 2. Né? Então, dá 30, né? Porque 12 dividido por 2 dá 6 vezes 5, 30. Então, a área 2 é 30 newton vezes segundos. Agora, a área 3 é um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. A base aqui mede 3, correto? E a altura mede 8. 3 vezes 8 dividido por 2, né? Então, 3 vezes 8, 24, dividido por 2, 12. Então, o impulso, né? O impulso é a soma das áreas aí, né? Então, 8 mais 30 mais 12. Somando tudo dá 50. Então, o impulso é 50.
Só que ele perguntou qual é a força média. Aí, para achar a força média, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Impulso é força média vezes o tempo, né? Então, impulso é força média vezes o tempo. O impulso eu já sei que é 50, e o tempo decorrido foi 10 segundos, aqui, ó, de 0 até 10, né? 10 segundos. Aí passa dividindo. Então, a força média é 5 newton. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Ok, né? 4. A força representada no gráfico em função do tempo é aplicada a um móvel em linha reta, a partir do repouso. Determine o impulso da força em 30 segundos. Então, eu tenho que achar o impulso aqui, né? Então, eu vou ter duas áreas aqui. Eu vou ter a área de um trapézio e a área desse triângulo aqui. Mas só que a área desse triângulo aqui, ó, vai ser negativa. Então, na verdade, vai dar uma subtração aqui, né? De áreas, né? Então, eu tenho a área 1 aqui e tenho uma área 2 aqui, né? Trapézio e triângulo. Então, a área do trapézio ali, né? Base maior, base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior aqui mede 20 e a base menor vale 10. Né? E a altura vale 20, né? Vale 20. Então, aqui dá 30 vezes 20 dividido por 2, né? 300, né? 20 vezes 30 dá 600, dividido por 2, 300. Então, essa primeira área aqui dá 300 newton vezes segundo. Então, a área desse trapézio é esse valor aqui. Agora, a área 2 é um triângulo, né? De 20 até 30 tenho 10. Então, 20. E a altura é menos 20 aqui, ó. Menos 20. Então, fazendo a continha ali, vai dar menos 100. Aí, para calcular o impulso, é a soma das áreas, né? Então, eu vou somar a área 1 com a área 2. Então, na verdade, vai dar uma subtração, porque a área 2 é negativa. Então, 300 mais menos 100 vai dar 200 newton vezes segundo, né? Como ele não pediu a força média, acabou o exercício aí, tá? Então, já encontramos o que ele pediu. Ele pediu o impulso da força em 30 segundos. Então, é 200 newton vezes segundo, tá? Então, não esqueçam de subtrair quando for necessário. Tudo bem? Agora o teorema do impulso, né? Teorema do impulso. Então, eu sei que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Sei que a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo tempo. Lembram disso? Ó? Aceleração, velocidade final, menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Pela segunda lei de Newton, sei que força resultante é massa vezes aceleração, não é? E sei que o impulso é força vezes o tempo. Então, no lugar da força, eu vou colocar isso aqui, ó, massa vezes aceleração. No lugar da força, massa vezes aceleração. E no lugar da aceleração, vou colocar a variação de velocidade sobre o tempo. Assim, ó. Ok? O tempo eu posso cortar ali, né? Olha o que aconteceu. Massa vezes velocidade inicial. Aqui. O que é massa vezes velocidade? Quantidade de movimento. Muito bem. Então, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? E também, se eu lembrar que o impulso é isso aqui, não é? Não é a variação da quantidade de movimento? Na DM, ó, tava eu, o Faraó e o Sival lá no. Ok. Se eu sei que o impulso é força vezes o tempo, no lugar do impulso aqui eu vou colocar força vezes o tempo. Então vai aparecer exercício que nós vamos usar esta equação aqui, ó. Força vezes o tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Então nós vamos usar essa equação aqui também, tá? Então memorizem ela aí, ó.
Força vezes o tempo é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, ok? Então vamos lá. Exemplos. Então aqui, ó. Num campeonato de golfe, um jogador, ao dar uma tacada, aplica na bola uma força média de 100 newton durante 10 milésimos de segundo, ó. Esse M aqui significa milésimos. Milésimos significa 10 a menos 3 segundos. Se a massa da bola for meio quilo, determine a velocidade que a bola adquire após a tacada. Então eu vou usar aquela equação que eu acabei de colocar para vocês, né? Então, o tempo aqui tem que estar em segundo, então 10 milésimos de segundo é 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, a variação da quantidade de movimento é o impulso. Então, é só usar aquela equação lá, né? Então, força vezes o tempo é massa vezes a velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Inicialmente, a bola está parada antes de receber a tacada. Então, a velocidade inicial é 0, né? Então, agora é só substituir os valores aqui, ó. A força é 100 newton, está aqui. O tempo, 10 milésimos de segundo, então 10 vezes 10 a menos 3. A massa é meio. A velocidade com que ele vai sair, que é a velocidade final, não sabemos. A massa é meio. E a velocidade inicial é 0, porque está parado, né? Então, só temos essa incógnita, né? Fazendo essa conta aqui, ó. 100 vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes 10 a menos 3 dá 1, é isso? Né? É 1. Aqui, que é passa a vírgula 3 casas, dá 1. Aí esse 0,5 está aqui, está multiplicando, eu passo dividindo, né? 1 dividido por meio dá 2. Então a velocidade da bola aí vai sair com 2 metros por segundo, né? Você deu a tacada, aí a bola sai com velocidade de 2 metros por segundo. Tudo bem aí, gente? Camarguinho, tranquilo aí? Boa. Então, ok. Esse daí, ô Frade, lembra que eu coloquei na prova o ano passado? Colocou, mano. Eu lembro sim. Você falou que eu fui cruel com o Ô, senhor, pássaro. eu vou no banheiro rapidão, tá? Não me chama, não. Rapidão. Ok. Então, esse daqui, né, o exercício que nós eu até coloquei na prova do ano passado, né, ó. Um avião a jato voa a 792 km por hora. Um pássaro de 2 kg parado é apanhado por ele, chocando-se perpendicularmente com o vidro dianteiro inquebrável da cabine. Que força é aplicada no vidro se o choque dura 1 milésimos de segundo? Então, a resolução aqui, nós vamos usar a mesma equação, só lembrando que 1 milésimo de segundo é 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1 milésimo de segundo, 1 vezes 10 a menos 3. A velocidade não pode estar em quilômetros por hora, então vamos dividir isso aqui por 3,6, que vai dar 220. Então, a velocidade aqui é 220 metros por segundo, ok? Então, já sei o tempo e a velocidade. E a massa do pássaro, né? Então, mesma equação aqui, ó. Força vezes o tempo é a variação da quantidade de movimento. O pássaro está inicialmente parado, que está escrito aqui, então a velocidade dele inicial é 0. Então, a força é o que eu quero saber. O tempo, 1 vezes 10 a menos 3. Massa, 2. Velocidade com que o pássaro vai sair é a mesma do avião. Então, 220. A massa, 2. Velocidade inicial do pássaro, 0. Tá? Então, 2 vezes 220 dá 440. Esse 1 vezes 10 a menos 3 passa dividindo. Aí esse 10 a menos 3 eu jogo para cima e troco o sinal do expoente, né? Regra da notação científica. Aí aqui vai dar este número, né? 440 mil Newton, né? Coitado do pássaro. Morreu.
Mais um aí, né? Ó, em uma competição de tênis, a raquete do jogador é atingida por uma bola de 60 gramas, com velocidade horizontal de 40 metros por segundo. A bola é rebatida na mesma direção, mas só que no sentido contrário, com velocidade de 30. Nesse contexto, se o tempo de contato da bola com a raquete é de 0,02 segundos, determina a intensidade da força aplicada pela raquete na bola. Mesma forma, né? Você só tem que tomar cuidado que tem que colocar o sinal de menos em uma das velocidades. Por quê? Porque ele vem com 40 e volta com 30. Então, sentidos opostos, né? Então, um é positivo e outro é negativo. É só para diferenciar o sentido, tá? Então, a massa 60 gramas, divide por 1.000, dá 0,06 quilograma. Vamos colocar a velocidade inicial menos 40, só para diferenciar o sentido. Se você colocar o menos no 30 e mais no 40, provavelmente acho que vai dar o mesmo resultado, mas só que vai dar negativo, tá? Então, aí não importa, porque o valor da força é negativo, significa que ela está no sentido contrário do que você adotou. Então, você vai encontrar o mesmo resultado. Você só tem que tomar cuidado que uma tem que ser positiva e outra negativa, tá? Então, a velocidade inicial é 40 e a velocidade final é 30. Porque ela vem com 40 e volta com 30. O tempo, 0,02 segundo. E ele quer saber a força. Então, substituindo aqui na nossa equação, né? O tempo, 0,02, massa, 0,06, velocidade final, 30, massa 0,06, a velocidade inicial menos 40. Aí menos com menos aqui vai dar mais, hein? Ó, né? Então, 0,06 vezes 30 dá 1,8. 0,06 vezes 40 dá 2,4. Aí menos com menos dá mais. Aí soma, ó. Aqui, onde vai fazer a diferença no sinal é aqui, ó. Porque se você não colocar menos aqui, vai dar uma subtração. Aí dá totalmente errado o resultado. Aí fazendo a soma ali, vai dar 4,2. Aí esse 0,02 que está multiplicando, passa dividindo. Tá? Aí 4,2 dividido por 0,02, 210 newton. Ok? Então a força aplicada aí na bola foi 210 newton. Lá, mais um. Agora aqui, ó. Luiz, você tá aí agora? Tô sim. Então agora aqui, ó. Até aqui eu acho que nós vimos o ano passado, né? Mas eu acho que esse aqui, Lei da Conservação da Quantidade de Movimento, eu acho que não chegamos a ver isso. Né? Não, eu também acho que não. Não, então, até aqui foi uma revisão, agora aqui acho que é conteúdo novo, né? Eu não sei se nós vimos isso, mas que eu me recorde, não. Lei da Conservação da Quantidade de Movimento. Então, assim fica enunciado o princípio da quantidade de movimento. Se a resultante das forças externas que atua no sistema for nula, a quantidade de movimento é conservada, ou seja, em sistema isolado.
Então, a quantidade de movimento é constante. Então, eu falo que a quantidade de movimento antes, ela é igual à quantidade de movimento depois, tá? Então, exemplos aqui, né? Então, um corpo de massa com 4 quilos se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Um outro corpo com massa de 5 quilos é lançado com velocidade constante de 20 metros por segundo em direção ao outro bloco. Quando os dois se chocam, ficam presos por um velcro colocado em suas extremidades. Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Então, eles estão vindo um em direção ao outro, eles se chocam e ficam grudados, né? Então, qual que é a velocidade dos dois juntos? Então, a resolução aí, né? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, né? Então, quantidade de movimento antes, massa 1 vezes velocidade 1, mais massa 2 vezes velocidade 2. Isso vai ser igual a massa 1 vezes a velocidade, mais massa 2 vezes velocidade. A velocidade é a mesma porque eles vão ficar grudados, então é como se ele fosse um corpo só, né? Então a velocidade é a mesma. Então vamos substituir aí, né? Então a massa 1 é 4, a velocidade 1, 10. A massa 2, 5 e a velocidade 2, 20. A massa 1, 4 e a massa 2, 5. E a velocidade em comum nós não sabemos, né? Então aqui 4 vezes 10 dá 40. 5 vezes 20, 100. 4V mais 5V, 9V. Então 40 mais 100 dá 140. Aí o 9 está multiplicando, passa dividindo, né? Então a velocidade aí é aproximadamente 15,5 metros por segundo, ok? Ok, né? Então vamos passar aqui. 9. Uma bala de 20 gramas, aí 20 gramas é 20 vezes 10 a menos 3, já, que saiu de uma espingarda de 5 quilos com velocidade de 500 metros por segundo. Determina a velocidade de recuo da espingarda. Então ele pega a espingarda, né, e dá um tiro. Aí o que acontece? A bala vai para frente e a arma vai para trás, não é isso? Ele quer saber qual que é a velocidade com que a espingarda foi para trás, né? Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes dele dar o tiro, a arma está parada junto com a bala, né? Então, a quantidade de movimento antes é 0, né? Então, aqui a velocidade, a massa da espingarda vezes a velocidade da espingarda, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Tudo isso antes. Aí agora aqui, depois, tá? Então, antes, a espingarda, antes de atirar, é 0. Então, a massa da espingarda 5 vezes 0, a massa da bala 20 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade da bala antes é 0, né? Porque os dois estão parados. Aí agora aqui tudo depois, né? Então a massa da espingarda vezes a velocidade da espingarda depois, mais a massa da bala, 20 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade da bala depois, que é 500, né? 500. Aqui tudo dá 0, né? Então, aqui tudo deu 0. Aí aqui 20 vezes 500 dá 10.000, né? 10.000 vezes 10 a menos 3 vai dar 10, né? Que a vírgula passa 3 casas aqui. Aí o 10 passa para o outro lado subtraindo, né? E o 5 passa dividindo. Então, a velocidade da espingarda é menos 2. O que significa o sinal de menos? Sinal de menos significa que a espingarda foi para o outro lado em relação à bala, né? Então, o sinalzinho de menos é isso. Então, a velocidade da espingarda é 2 metros por segundo, oposto ao sentido da bala, ok? Tranquilos aí, né?
mais um aí, né? Então, aqui, um canhão inicialmente em repouso, de massa de 600 kg, dispara um projétil de massa de 3 kg com velocidade horizontal de 800 metros por segundo. Desprezando todos os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do caminhão é de mesma coisa, né, da 9, né? Então, aqui nós temos as alternativas. Então, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, tudo isso antes, igual depois. Então, aqui a velocidade do canhão e do projétil juntos, né, é zero, porque os dois estão parados. Então, aqui vai dar zero. A massa do canhão 600, a velocidade do canhão não sabemos, depois. A massa do projétil 3, e a velocidade depois do projétil vai ser 800, está aqui. 3 vezes 800 dá 2.400. Aqui deu zero desse lado, passa subtraindo, e o 600 passa dividindo. Então dá menos 4 metros por segundo a velocidade de recuo do canhão, né? O sinal de menos, que ele está oposto ao projétil, ok? Alternativa B. Peraí, o MP é projétil, professor? Aqui é MP, é a massa do projétil. Aqui eu coloquei MC, massa do canhão, e MP, massa do projétil. O projétil é alguma coisa que está lançando, né? Ah, beleza, beleza. Tá? Agora mais um assunto, né? Coeficiente de restituição, né? Então, a fase antes da colisão é denominada de aproximação e a fase após a colisão é denominada de afastamento. Podemos relacionar as velocidades relativas de aproximação antes e velocidade de afastamento depois, né? Por VR. Por meio de uma grandeza adimensional sem unidades, denominada coeficiente de restituição, aí aqui é epsilon, né? E definida pela relação, tá? Então, aqui eu tenho o coeficiente de restituição, ele vai ser a velocidade relativa depois, dividido pela velocidade relativa antes da colisão, tá? Então, vocês têm que lembrar como que calcula a velocidade relativa, né? Então, se os dois estão se aproximando, assim, no mesmo sentido, cada um com sentido oposto, né, você vai somar as velocidades, não é isso? E se um estiver indo... Deixa eu... Só para relembrar isso daí, tá? Deixa eu jogar lá no Paint, fazer o que eu fiz com os alunos do primeiro médio. Aqui. Então, eu fiz assim, ó. Aqui. Se eu tenho um carrinho A e aqui eu tenho um carrinho B, o carrinho A indo nessa direção e nesse sentido, e o carrinho B nessa direção e nesse sentido. Para eu calcular a velocidade relativa entre eles, né? Então o carrinho A está com velocidade de 100 e o carrinho de B com 40. Então a velocidade relativa entre eles eu vou fazer VA menos VB, que dá 60. É como se o carrinho B tivesse parado e o carrinho A se aproximando com 60. Entendeu? Então, por exemplo, você está no carrinho B e você olha pelo vidro de trás, você vai enxergar o carrinho A se aproximando com 60. Então, isso é a velocidade relativa. Então, você vai fazer, quando está nessa situação, né, indo na mesma direção e no mesmo sentido, você vai subtrair. Agora, quando for nessa situação, tá,
Então, eles estão indo de encontro um ao outro, né? De encontro um ao outro. Então, você vai fazer mais, né? É como se você estivesse olhando, você estivesse parado, e esse daqui se aproximando com 140, né? Então, aqui eu somo nessa situação, tá? Então, vocês têm que saber quando é esta situação, quando é essa situação e quando tem mais essas outras duas aqui, né? Então, eles estão indo em sentidos opostos, né? Vocês se encontraram e estão se despedindo, cada um vai para um lado. Então, aqui nesse caso, a velocidade aqui vai ser somada, né? Então, você está no banco de trás olhando o carro A se afastando com 140. Como se você tivesse parado e ele se afastando com 140. Então, aqui vocês vão somar também. E aqui é o mesmo caso da primeira, né? Como esse aqui está mais rápido, então significa que esse daqui está se afastando com 60 do B, ó. Você está olhando no banco de trás, o carro B está ficando para trás com velocidade de 60, porque ele está com 40 e você com 100. Tudo bem aí, gente, na velocidade relativa? De boa. Tranquilo, né? Então, ó, sentidos opostos você subtrai, mesmo sentido você soma? Mesmo sentido, ó, você falou o contrário, ó. Aqui, ó, eles estão no mesmo sentido. Então, subtrai. Aqui eles estão em sentidos opostos. Soma. Entendeu? Beleza. Foi mal. Então, mesmo sentido, aqui em cima, subtrai. Sentidos opostos, soma. Sentidos opostos, soma. Mesmo sentido, subtrai. Ok? Ok. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, aqui, né? Velocidade relativa aqui a velocidade relativa depois, aqui a velocidade relativa antes, né? Então, por exemplo, você vê um carro, eles estão indo sentidos opostos, só que estão vindo um de encontro ao outro. Eles batem, aí depois eles podem ficar juntos, ele pode um bater e um ir para trás, então eu tenho que saber isso, né? O coeficiente de restituição varia entre 0 e 1. Assim temos que o coeficiente de restituição ele pode ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Então ele está aqui, ó, entre. Né? Então, classificação das colisões, né? Em razão da quantidade de movimento dos sistemas se conservarem todas as colisões, então, ó, anotem isso, memorizem. Em toda colisão, a quantidade de movimento se conserva, tá? Se conserva. Estas são classificadas com base na energia cinética do sistema, considerando que não haja variação de energia potencial. Então, energia potencial gravitacional não sofre variação de energia, de potencial, né? Então, assim, as colisões nas quais a energia cinética dos sistemas se conserva são classificadas como colisões elásticas. Então, conservação é elástica, colisão elástica é quando a energia cinética se conserva, tá? A energia cinética do sistema não se conserva como colisões inelásticas. Então, elástica, energia cinética se conserva. Inelástica, energia cinética não se conserva, tá? Nas colisões elásticas, o coeficiente de restituição é exatamente 1, tá? Então, colisão elástica é exatamente 1. E nas colisões inelásticas, o coeficiente de restituição assume qualquer valor entre 0 e 1. E na colisão totalmente inelástica, o coeficiente de restituição é 0. Tá? Então, a perfeitamente inelástica é aquele caso que eles ficam grudados, né? Então, por exemplo, se eles ficarem grudados, o coeficiente de restituição é 0. Vamos ver se é 0 mesmo? Se eles ficam grudados, quanto que é a velocidade relativa deles depois? É 0, né? Porque eles ficam grudados, não é isso?
Então, não tem velocidade relativa. Então, por isso que o coeficiente de restituição aqui é zero, tá? Então, o resuminho do que foi lido aqui está nessa tabela, ó. Ó. Então, aqui, ó. Colisão elástica. A quantidade de movimento se conserva, então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Energia cinética também se conserva. Então, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. E o coeficiente de restituição é exatamente 1, tá? Aí na colisão inelástica, a quantidade de movimento se conserva, só que a energia cinética não. Então a energia cinética ela perde, né? Então a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final. E o coeficiente de restituição está entre 0 e 1, tá? Essa daqui é praticamente a mesma coisa, tá? A única coisa que aqui é o caso particular da inelástica, né? Então, perfeitamente, totalmente inelástica, a quantidade de movimento se conserva, a energia cinética não se conserva e o coeficiente de restituição é 0, né? Então, aqui é o caso quando os corpos ficam grudados, né? Observações. A colisão nas quais os corpos se unem, passando a se movimentar juntos ou permanecendo parados, são classificadas como colisões totalmente inelásticas. Nessas colisões, a perca de energia cinética é máxima e o coeficiente de restituição é 0. Nas colisões elásticas, com corpos de massas iguais, ocorre permutação de velocidade, ou seja, os corpos trocam de velocidade assim se um dos corpos estiver inicialmente parado. Após a colisão, ele entrará em movimento com a velocidade do outro corpo e este ficará em repouso. Ô, Luiz, já jogou sinuca? Já. Você já viu o caso que a hora que você vai dar uma tacada, a hora que você dá a tacada, a sua bola para e a outra sai em movimento? Sim, inclusive Então, também eu já vi, tipo, a bola ficar parada, ela ficar girando no mesmo lugar e a outra vai sozinha. Então é esse exemplo aí, ó. A bola para e a outra sai. Então só houve trocas de velocidade, né? Exemplos aqui, ó. Um caminhão de massa de 8 toneladas e velocidade de 72 km por hora colide frontalmente com um automóvel de 2 toneladas inicialmente em repouso. Após o impacto, o caminhão e o automóvel se movimentam juntos na mesma direção e sentido do movimento do caminhão. Então, o carro está parado, o caminhão vai lá, pá, e os dois se movimentam juntos. A. Classifique a colisão e determine a velocidade do conjunto após o impacto. Que tipo de colisão é essa? Elástica, inelástica ou perfeitamente inelástica? Eles ficam grudados, né? Então, é o que nós lemos aqui, ó, no comecinho, né? Colisões totalmente inelásticas, né? Aí aqui na B ele calcule a perca de energia cinética na colisão, né? Então, vai haver perca de energia cinética porque não é elástica, né? Se for elástica, a energia cinética se conserva. Como não é elástica, há perca de energia. Então, resolução. Letra A, perfeitamente ou totalmente inelástica, porque os corpos ficam juntos após a colisão. Então, nós já sabemos disso. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Para que nós vamos fazer isso? Para encontrar a velocidade do conjunto, tá? Então, a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão antes, mais a massa do carro vezes a velocidade do carro, igual, como os dois corpos ficam juntos, eu vou considerar que virou um corpo só, né? Então, um corpo só é a massa dos dois vezes a velocidade, né? Como se fosse um corpo só, eles ficaram juntos, grudados. Então, substituindo aí, a massa do caminhão, 8 toneladas,
Eu vou deixar assim em toneladas, porque a resposta vai sair em quilômetros por hora, certo? Então, a massa é 8 toneladas, a velocidade 1, 72 quilômetros por hora. Agora a massa do carro, 2 toneladas, e a velocidade do carro é zero, porque ele está parado, né? Aqui é a soma das massas. Então, aqui vai dar 576, aqui dá 0, aqui dá 10, né? Passa dividindo. Então, a velocidade dos dois juntos é 57,6 km por hora. Então, essa é a velocidade dos dois juntos, né? Dividindo por 3,6 ali, 16 metros por segundo. Se eu tivesse transformado no começo, ia dar exatamente esse valor, né? A massa, se eu tivesse deixado em quilograma, também ia dar esse mesmo valor, porque a hora que você dividir aqui, ó, ia ficar alguns zeros aqui e alguns zeros embaixo. Ia cortar e ia dar o mesmo valor, ok? Aí agora, a perca de energia cinética. Então vamos calcular a energia cinética antes do sistema. Então, dividindo 72 aqui por 3,6, né? Então a velocidade do caminhão é 20 metros por segundo. O carro, ele não tem energia cinética porque ele está parado. Então é só o caminhão que vai ter energia cinética. Então a energia cinética vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Mais a energia cinética do carro. Mas o carro tá parado, então é zero. Então nem vou colocar. Então a massa do caminhão agora sim eu tenho que colocar em quilo, né? 8 toneladas é 8.000 quilos. A velocidade é 20. Então 20 ao quadrado vezes 8.000 dividido por 2, né? Então, aqui dá 400, 8.000 dividido por 2 dá 4.000. Fazendo a continha ali, ó, dá 1.600.000 joule. Então, essa é a energia cinética antes. Como ele quer saber a perca de energia, então eu tenho que calcular a energia cinética depois e subtrair. A energia cinética depois, agora os dois estão se movendo juntos, né? Se movendo juntos. Então, agora tanto o carro quanto o caminhão, eles têm velocidade. Só que eu vou considerar como se ele fosse um corpo só, porque eles estão grudados. Então, por isso que eu coloco aqui massa 1 mais massa 2 vezes a velocidade dos dois junto ao quadrado. Então, massa 1 aqui, 8.000, a massa do carro, 2.000, e a velocidade dos dois nós encontramos que é 16, né? Então, aqui vai dar 10.000, 16 ao quadrado, 256, 10.000 dividido por 2 dá 5.000, vezes, então dá 1.280.000 joule, né? Então, houve perca aí, ó, tá vendo? Ó, houve perca. Então, energia perdida é a energia cinética antes, menos a energia cinética depois, né? Fazendo essa continha de menos aí, vai dar 320.000 joules, né? Então, isso daí foi a energia cinética perdida no sistema aí, ok? Tranquilo, né? Aí, 12.
Um corpo de 1 quilo e velocidade de 8 metros por segundo colide com outro de 3 quilogramas e com velocidade de 4 metros por segundo. Sabendo que antes da colisão os corpos movimentam-se no mesmo sentido e que a colisão é elástica, determine a velocidade de cada corpo após a colisão. Então, ó, a colisão é elástica, então eles não ficam grudados, né? Então eles batem, né? Então aí eu só sei, ó, não foi falado no enunciado, mas o coeficiente de restituição aí é 1, tá? Olha lá, o coeficiente de restituição é 1. Então a velocidade relativa aqui, depois dividido pela velocidade relativa antes, é 1. Então aqui a velocidade depois do corpo 2 menos a velocidade relativa do corpo 1, menos depois e menos antes. Então vamos ver, ó, um corpo, ó, ele está com velocidade de 8, colide com outro, sabendo que ó, antes da colisão os corpos se movimentam no mesmo sentido, então na mesma direção e no mesmo sentido, subtrai, né? Então eu vou considerar, tipo assim, se você imaginar a bola de sinuca, ela está rolando, aí você dá uma tacada em outra bola que está atrás dela, ela vai alcançar e vai bater, aí a outra vai para frente e a de trás provavelmente vai diminuir um pouco a velocidade, né? Então mais ou menos isso. Então vamos lá. Então o coeficiente de restituição é 1, a velocidade 1 aqui é 8, a velocidade depois é 4, né? E eu não sei quanto que é a velocidade depois e nem sei quanto que é a velocidade antes, tanto da bola 1 quanto da bola 2, né? Corpo 1, corpo 2. Então, 8 menos 4 dá 4. 4 está dividindo, passa multiplicando, né? Então, a velocidade da bola depois menos a velocidade da bola 1 antes é 4. Só que é uma colisão, né? Então, na colisão, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, massa 1 vezes velocidade 1, mais massa 2 vezes velocidade 2. Isso aqui é antes da colisão. Aí agora é depois da colisão, né? Massa 1 vezes velocidade 1, depois, mais massa 2 vezes a velocidade 2 depois. Tá? Então, vamos substituir os valores aí. Então, massa 1, 1 kg, velocidade 1 é 8, massa 2, 3, velocidade depois 4. Massa 1, 1, massa 2, 3. Fazendo a continha aqui, ó, 1 vezes 8, 8, 3 vezes 4, 12, somando aqui dá 20, né? Acertando aqui, arrumando, ficou 3 vezes V2 mais V1 igual a 20. Aí, ó, que beleza, eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Então vira um sisteminha, né? Então, aí nós temos o sisteminha, ó, essa daqui e essa daqui, né? Sisteminha simples de resolver, né? Aqui, ó, já dá para somar e o V1' aqui ele já desaparece, né? A velocidade 1 depois, né? Então vamos somar aí, né? Então, aqui quando não tem nada é 1. Então 1V2 mais 3V2 dá 4, não é isso? Somando aqui dá 4. Aqui eu posso cortar, né? E aqui, ó, vai dar 24. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então vai dar 6. Então a velocidade do corpo 2 é 6 metros por segundo. Então, agora, para achar a velocidade do corpo 1 depois, é só substituir nas equações ali, né? Então vamos pegar essa daqui que é mais fácil. Então no lugar do V2 ali eu vou pôr 6. 6 passa para o outro lado. 4 tira 6 dá menos 2. Aí menos com menos aqui vai dar mais. Então olha que legal. Ó, a situação é o seguinte. O corpo 1 está com velocidade de 8. E o corpo 2 está com velocidade de 4. Aí esse de 8 alcança o de 4. Aí o que estava com 4 vai ficar com 6 e o que estava com 8 ficou com 2 para trás. Então foi isso que aconteceu. Tranquilo aí, Luiz? Sara?
Então vamos lá, continuando. 13. Uma bola com massa de 2 kg está com velocidade de 12 metros por segundo, correndo atrás de outra bola com massa de 1,5, que está com velocidade de 8 metros por segundo. Sabendo que a colisão entre os corpos é inelástica e que o coeficiente de restituição é igual a 0,6, calcule a velocidade de cada bola após a colisão. Então, a mesma situação, né? A bola 1 está com 12 e a bola 2 está com 8. Aí ela alcança, bate, a bola 2 continua em movimento e a bola 1 também continua em movimento. Só que agora a velocidade mudou aí, né? Então, bora lá. Coeficiente de restituição 0,6, né? Então, velocidade relativa depois dividido pela velocidade relativa antes é 0,6, é isso? Como vai ser a mesma situação, vai dar menos aqui em cima e menos embaixo. Então, aqui é depois e aqui é antes. Então, 0,6. Aqui, a velocidade 1 antes é 12, a velocidade depois, velocidade 1 antes é 12, a velocidade 2 antes é 8. E a velocidade 2 depois e a velocidade 1 depois não sabemos, né? Então aqui de novo vai dar 4, né? Aí o 4 passa multiplicando, vai dar 2,4. Mesmo raciocínio. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, ok? Então, massa 1 vezes velocidade 1, mais massa 2 vezes velocidade depois. Isso é igual a massa 1 vezes a velocidade 1 depois da colisão, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 depois da colisão, né? Então, massa 1, 2 kg, a velocidade 1 é 12, a massa 2, 1,5, a velocidade 2, 8. A massa 1, 2 e a massa 2, 1,5. As velocidades depois da colisão não sabemos. Então, fazendo essa continha aqui, né? 2 vezes 12 dá 24, 1,5 vezes 8 dá 12. Somando aqui vai dar 36. Arrumando aqui, né? Então ficou assim, né? 1,5 V2 mais 2 vezes V1 igual a 36. De novo, ó, um sisteminha, né? Um sisteminha. Então, aqui, 1 mais 1,5 dá 2,5, é isso? Ah, mas aqui eu não posso cortar, né? Não tem como, né? Então eu vou ter que resolver, arrumar esse sistema aqui, né? Então, se eu multiplicar por 2 aqui, vai virar menos 2 e eu consigo cancelar. Então, 2 vezes V2 aqui vai dar 2V2. E 2 vezes menos V1 dá menos 2V1. 2 vezes 2,4 dá 4,8. Ok, aí é só copiar a equação de baixo. Agora dá para fazer o que a gente quer, né? Somar as duas equações. Então, 2 mais 1,5 dá 3,5. Aqui eu posso cancelar. Somando aqui, né, vai dar 40,8, é isso? Aí esse 3,5 passa dividindo. Então, nosso V2 aqui, então a velocidade 2 depois da colisão ficou 11,65. Né? Aí para achar a velocidade 1 é só substituir. Né? 11,65, passo para o outro lado subtraindo, né? Vai dar menos 9,25. Aí menos com menos aqui dá mais, né? Então a velocidade 1 depois, 9,25, e a velocidade 2 depois, 11,65, né? Então a situação foi essa. Então a bola 1 está indo com 12 e a bola 2 está com 8. Aí a bola com 12 bate na bola 2, aí a bola 12, a velocidade dela, de 12, cai para 9,25. E a de 8 aumenta a velocidade para 11,65. Ok?
Então, vamos dar continuidade aí? Então, agora aqui nós temos mais um, né? Então, aqui, 14. Um corpo de 5 kg e velocidade de 10 metros por segundo colide com outro de 3 kg e velocidade 6 metros por segundo, conforme a figura. Sabendo que antes da colisão os corpos movimentavam-se em sentidos opostos e colisão é inelástica, sabendo que o coeficiente de restituição é igual a 0,8, determine a velocidade de cada corpo após a colisão. Então, aí nós temos que tomar cuidado o seguinte, que agora a velocidade tem sentidos opostos aí, tá? Então, nessa situação, nós temos que considerar um lado positivo e outro lado negativo. Então, costuma-se sempre dizer que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, ou seja, para a direita movimento progressivo e para a esquerda movimento retrógrado. Lembram disso? Então, vamos lá. O coeficiente de restituição é 0,8. O coeficiente de restituição vai ser velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Então, é a diferença, né, das velocidades, considerando que o V2', né, sempre vai ser maior, então, por isso que colocou ali na ordem, né, V2' menos V1', né, ou seja, a velocidade relativa depois dividido por antes. Então, o coeficiente de restituição a gente sabe que é 0,8. V2' nós não sabemos, que é a velocidade do corpo 2 depois da colisão. E o V1' também nós não sabemos, porque é a velocidade V1 depois da colisão. E embaixo, né, é 10, que é a velocidade 1 do corpo 1. E do corpo 2 é 6, mas só que está indo para a esquerda, né? O vermelho ali, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ó, indo para a esquerda. Então, negativo nele. Aí, menos com menos dá mais, então vai dar embaixo, vai dar uma soma, né? Então, dá 16 embaixo. O 16 está dividindo, não tá? Eu jogo ele multiplicando. Então, olha lá, ó, 16 vezes 0,8. V2' menos V1' é igual a 16 vezes 0,8, que dá 12,8. Então, nós temos aí a primeira equação do nosso sisteminha. Vai dar um sisteminha, né? Aí, agora, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes, M1, V1, mais M2, V2. E a quantidade de movimento depois, M1, V1', mais M2, V2'. M1, 5 kg, V1, 10, M2, 3 kg e o V2, menos 6, né? Ele está aí no movimento retrógrado. E só substituímos a massa, né, no segundo termo, porque nós não temos V1' e nem V2'. 5 vezes 10 dá 50. 3 vezes menos 6 dá menos 18. 50 menos 18 dá 32. Arrumando aqui organizadamente, temos 3V2' mais 5V1', que é igual a 32. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Então vamos resolver o sisteminha aí. Então, juntando as duas equações aqui, resolvendo aí, né? Tem vários métodos, mas vamos usar o da adição. Vamos multiplicar a equação de cima por 5. Então, 5 vezes V2', 5V2'. 5 vezes menos V1' dá menos 5V1'. 5 vezes 12,8 dá 64. Aí copia a equação de baixo. Agora eu já posso somar as duas equações, né? Porque eu já estou enxergando o V1' indo embora ali. Então, 3, eu tenho ali 5V2' e 3V2'. Somando dá 8V2'. Né?
ali o 5 V1' com mais 5, menos 5 V1' com mais 5 V1', dá 0, né? Então eu posso cortar. E 64 mais 32 dá 96. O 8 está multiplicando, passo dividindo. 96 dividido por 8 dá 12 metros por segundo. Então, achei ali o meu V2', certo? Agora, só substituir em qualquer uma das equações, né? Então, eu escolhi aquela ali, V2' menos V1' é igual a 12,8. Substitui o V2' por 12. O 12 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, 12,8 menos 12 dá 0,8 metros por segundo. Só que ali tem o menos, né? Então, menos 0,8 metros por segundo. Né? Então, descobri quanto que é a velocidade antes, depois da colisão. Então, o V2' dá 12 positivo e o V1' dá menos 8, né, metros por segundo. O sinal de menos significa que ele bateu no V2 e voltou. Né? Então, agora, eles trocaram de sentidos ali. Ó. Olha a situação como é que fica, como é que ficou. Então, ali V1, V2. Depois se chocaram, V1 voltou e V2 também voltou. Então, V2 ficou com o sentido de V1, positivo, e o V1' ficou com o sentido do V2, ficou negativo. Ok? Então, vamos continuar aqui, né? Sobre as colisões bidimensionais. Né? Então, vamos analisar agora as colisões que ocorrem em duas dimensões, como, por exemplo, quando dois carros colidem em um cruzamento. Então, um vem em uma direção e o outro vem na outra direção. Né? Então, nas colisões em duas dimensões, bidimensionais, a conservação da quantidade de movimento do sistema continua válida. Mas, para facilitar os cálculos, devemos utilizar os eixos x e y. Assim, a conservação da quantidade de movimento deve ser aplicada em cada direção separadamente. Vejamos um exemplo. As figuras seguintes ilustram uma colisão entre dois corpos de massas M1 e M2 e velocidades V1 e V2, respectivamente, que ocorre no ponto P. Após a colisão, as velocidades dos corpos são V1' e V2', nas direções indicadas da figura. Então, aqui, né, o ponto P está aqui. Eu tenho um corpo com massa M1 indo na direção X e o outro na direção Y. Né? Aí, a hora que eles se colidem, né, o corpo 1 vai para cá e o corpo 2 vai para cá. O corpo 1, né, depois da colisão, ele tem velocidade nos dois eixos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E mesma coisa o corpo 2, ele tem tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? Então, ali, ó, aplicando-se a conservação da quantidade de movimento do sistema nos dois eixos, né, então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, vamos ter o seguinte. Aqui nós temos a velocidade V1x, está relacionado ao V1', e o V1y, que também está relacionado a V1'. Tá? Então, V1x vai ser V1' vezes cosseno do ângulo, porque ele está com o ângulo, e o V1y está sem o ângulo, então é V1' vezes seno, tá? Então está com o ângulo cosseno, está sem o ângulo seno. Com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno, tá? Agora aqui a bolinha 2, aqui, ó, vai ter a velocidade ali no eixo x, então V2x, e vai ter a velocidade no eixo y, V2y, tá? Então aqui os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui os dois estão na mesma direção, mas só que em sentidos opostos, tá?
Então vamos lá. No eixo X, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. No eixo X, o 2 aqui não tem velocidade no eixo X, só no eixo Y. Então a quantidade de movimento aqui é zero antes, né? E esse aqui tem. Então, M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. O V2 aqui é zero porque não tem velocidade no eixo X, né? Aí depois, no eixo X, M1 vezes V1x mais M2 vezes V2x, né? Lembrando que V1x vai ser o V1' vezes cosseno do ângulo, por isso que vai aparecer aqui, ó. Olha lá, V1' vezes cosseno daquele ângulo ali, alfa, né? Agora, no eixo Y, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, agora, nessa situação, o V1 aqui não tem velocidade no eixo X, só tem no eixo Y, só tem no eixo X. Então, aqui é zero a velocidade no eixo Y, né? Então, M1 vezes zero mais M2 vezes V2. Aí a quantidade de movimento depois, tanto um quanto o outro, né? Então, o V2Y é negativa, porque está oposta ao V1, ó, só para diferenciar, né? Então, fica assim, ó. Então, V2 vezes M2 vezes V2 igual a M1 vezes V1' vezes seno do ângulo, né? Porque aqui está sem o ângulo, aparece o seno. Então, nós temos essas duas equações aqui, tá? Então, é elas que vai aparecer aí agora para a gente resolver os exercícios. Aí aqui nós temos este exercício que já foi resolvido na aula passada, né? Mas como não deu tempo de a gente terminar esse slide, então vamos retornar novamente aqui, tá? Então, um carro de 1.500 kg, indo para leste no eixo X, a uma velocidade de 25 metros por segundo, colide em um cruzamento com uma caminhonete de 2.500 kg, indo para o norte no eixo Y. A velocidade de 20 metros por segundo, conforme a figura. Então, esse está com 25 e esse está com 20. Aí eles batem, né? E acontece isso daqui. Determine o módulo da velocidade V' e o ângulo após a colisão, supondo totalmente inelástica. Lembrando que totalmente inelástica, os corpos ficam juntos, grudados, né? Sobre os veículos, movimentam-se juntos. Então, eles ficam grudados aqui. Então, a velocidade, o coeficiente de restituição aqui é zero, né? Então, resolução. Então, no eixo X, né? No eixo X, M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. No eixo X, o carro azul aqui não tem velocidade no eixo X, então por isso que apareceu zero aqui. Aí, após a colisão, eu vou considerar que os dois viram um corpo só, porque eles estão grudados. Então, por isso que é M1 mais M2. Vezes a velocidade depois no eixo X. Mas a velocidade depois no eixo X é a velocidade V', né? Ou seja, V aqui, vezes o cosseno do ângulo, né? Vezes o cosseno deste ângulo. Aqui. Agora é só substituir os valores aqui, né? Então, M1, 1.500, V1, 25. Aí aqui deu zero, já desaparece. E a massa 1 mais a massa 2 aqui. Né? Somando aqui, dá 4.000 e multiplicando aqui deu 37.500. Então, essa divisão aqui dá 9,375. Né? Não sabemos a velocidade nem o ângulo. Então, nós temos aqui duas incógnitas. Né? Então, vamos para o eixo Y. Para o eixo Y, agora o carrinho laranja aqui, né, não tem velocidade no eixo Y, então é zero. Né? E o azulzinho agora eu tenho velocidade no eixo Y. Né? Então, V2. Mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Né? Então, a massa aqui vezes a velocidade dá zero. Agora aqui a massa 2 vezes a velocidade 2. Soma das massas. O VY está sem o ângulo, então é seno. Né? Fazendo a multiplicação aqui, 50.000, e a soma aqui, que dá 4.000, passa dividindo. Né? Fazendo essa divisão aqui, deu 12,5. Então aqui, ó, nós temos essa equação azul e nós temos essa equação vermelha. Né? Aí,
nós aprendemos com a professora Luciana e com o professor Glaucio, né, que seno sobre cosseno é a tangente, não é isso? Ó? Aprendemos com os professores Glaucio e Luciana que seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo é a tangente do ângulo. Então, se você pegar essa equação vermelha e dividir por essa equação azul, você vai aparecer seno sobre cosseno, tá? Então, vamos lá. Então, a equação vermelha é dividida pela equação azul. Então, velocidade vezes seno do ângulo, dividido pela velocidade vezes o cosseno do ângulo. Aí, o resultado de uma dividido pelo resultado da outra. Né? Aqui as velocidades, como são iguais, eu posso simplificar, né? E seno sobre cosseno é a tangerina, né? A tangente, né? E 12,5 dividido por 9,375 dá 1,33. Aí eu consulto a tabela, né? Consulto a tabela para saber a tangente de qual ângulo é 1,33. Tá? Esse ângulo é 53. Então, aperte na calculadora e vê se é isso mesmo. Ó. Tangente, só que tem que estar em grau. Tangente, quando é grau é deg, né? Tangente de 53, exatamente, 1,33. Tá? Então, esse ângulo é 53. Achei o ângulo, agora posso só substituir em qualquer uma das duas equações, ou na vermelha aqui, ou na azul lá de cima, né? Aí eu acho o valor da velocidade, ok? Então, vamos na vermelha. Então, velocidade vezes o seno de 53 é igual a 12,5. Consultando uma tabelinha, né? O seno de 53 é 0,79. Esse 0,79 passa dividindo. Né? Fazendo essa divisão aqui, né? Dá 15,8 metros por segundo. Então, os dois vão... Um estava com 25 e o outro estava com 20. Eles se colidiram, ficaram grudados e se movimentando com 15,8 metros por segundo. Ok? Mais um aqui. Esse aqui é novo, né? Em uma partida de sinuca, um jogador dá uma tacada na bola branca que adquire velocidade de 20 metros por segundo, que acerta a bola 8 em repouso. Após o choque, a bola 8 entra em movimento a 30 graus com a horizontal e a bola branca desvia 60 graus em direção à mesma horizontal, conforme mostra a figura. Então, a bola está aqui, né, a branca, né? Ele dá uma tacada, aí a 8 vem para cá e a branca vai para baixo, é isso? Ok. Sabendo que as bolas têm massa de 0,4 cada uma, determine o módulo da velocidade de cada bola após o choque. Legal esse aí, hein? Aí ele deu aqui o seno de 60, que é igual ao cosseno de 30, o seno de 30, que é igual ao cosseno de 60. Ok, né? Então, vamos lá. Então, resolução aí. Então, no eixo X, né? Escrevi de branco aqui, né? Para saber que é a velocidade da bola branca. E vermelho aqui vai ser da bola preta, né? Então, massa 1 vezes velocidade 1, mais massa 2 vezes a velocidade 2. A bola preta está parada, né? Então, a velocidade dela não é porque ela não tem velocidade no eixo X, não. Ela não tem velocidade nem no eixo X e nem no eixo Y, porque ela está parada. Então, a velocidade aqui é 0. Aí, depois da colisão, a massa 1, que é a bola branca, vezes a velocidade 1x, mais massa 2 vezes velocidade v2x. Né? Então, a velocidade da bola 1 é 20, a massa 0,4, né? A massa 0,4, V1' vezes o cosseno de 60, que a bola branca foi para cá, né? Mais, aí aqui a bola 2, 0,4 vezes V2' vezes cosseno de 30, certo? Aqui dá 8, tá? Cosseno de 60, meio, cosseno de 30, 0,8. Tá? Então, arrumando aqui, ficou assim, né? Ficou 0,2 V1' mais 0,32 V2' igual a 8. Tá? Então, aqui não tem o que fazer. Agora vamos para o eixo Y. Tá? Eixo Y.
Então aqui, massa 1 vezes a velocidade 1. Aqui a velocidade 1 e a velocidade 2 no eixo Y, né? Antes da colisão é zero para os dois, né? Então aqui é zero. E agora aqui, né? Põe o sinalzinho de menos, por quê mesmo? Porque essa bola eu tenho velocidade no eixo Y para baixo e essa daqui para cima, né? Aí para diferenciar um sentido do outro, né? Eu poderia ter colocado menos para a bola branca, né? Mas tanto faz aqui, né? Porque o importante é que eu tenho que colocar menos para um e mais para o outro, né? Então por isso que eu coloquei menos aqui. Então aqui dá zero. Aí aqui V1 linha vezes está sem o ângulo, é seno. Seno de 60 é a branca. E aqui a massa é 0,4, né? Aí aqui V2 linha vezes seno de 30. Então aqui seno de 60 é 0,8 e seno de 30 é meio. Então acertando aí nós ficamos com... Aí, ó, mais um sisteminha, né, gente? Olha lá, mais um sisteminha. Então vamos arrumar esse sisteminha aí, né? Agora é só resolver, né, o sistema. Então vamos multiplicar por 100 todo mundo para a gente tirar esse 0, aí, alguma coisa. Então 100 vezes 0,2 dá 20, 100 vezes 0,32 dá 32, 100 vezes 8 dá 800. 100 vezes 0,32 dá 32, 100 vezes 0,2 dá 20 e 100 vezes 0 dá 0. Agora melhorou, né? Agora o sistema aqui ficou uma coisa melhor, né? Então, vamos lá. Copiar ele aqui em cima. Então aqui, para resolver esse sistema, né? Vamos multiplicar a de cima por 20, né? E a de baixo por 32, né? Porque aí eu forço a aparecer o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum aqui, né? Então, 20 vezes 20 dá 400, está aqui. 20 vezes 32, 640, está aqui. 20 vezes 800, 16 mil, está aqui. Agora embaixo. 32 vezes 32 dá 1024. 32 vezes 20, menos 640. 32 vezes 0 dá 0. Agora é só somar as equações, né? Ali, 400 mais 1024 dá 1424. Agora aqui eu posso simplificar, né? E aqui dá 16 mil. Aí o 1424 passa dividindo, certo? Então, a velocidade da bola branca vai ser 11,23 metros por segundo. Agora vamos achar a velocidade da bola preta, né? Então eu posso pegar aqui qualquer equação, vou pegar essa daqui. Já sei que é 11,23, 11,23 vezes 0,2, né? Dá 2,24, passa para o outro lado subtraindo, né? Então vai dar 5,76. O 0,32 está multiplicando, passa dividindo, né? E aí nós temos a velocidade 18 metros por segundo. Tranquilo aí, né, Frade? De boa, de boa. Tranquilo aí, Mel? É, aceitável. Então acabou aqui o nosso slide.